Obrigado pelos irmãos que vieram aqui na vigília ontem. Foi maravilhoso ontem o tempo de oração, de adoração aqui na igreja ontem. Eu voltei para casa muito satisfeito e muito feliz que Deus tem movido esta igreja à oração. Nós realmente entregamos esse período de arrependimento, de confissão de pecados, de obediência a Deus. Porque ao longo da história da igreja, hoje eu vou falar um pouco da história da igreja, ao longo desse tempo, depois da reforma, que Deus usou homens, né? Deus usou aí grandes homens avivalistas, eles, né, simplesmente frequentaram esse local que eu chamo local de oração. Podemos pegar o último grande avivalista, né, que é o Billy Graham, ou seja, ele pregava pelo mundo, hoje é o filho, hoje é o neto, o ministério dele é um ministério maravilhoso, mas ele conta o testemunho dele que ele usava os hotéis para ser os lugares de oração. Então ele dedicava muitas horas de oração para que Deus pudesse alcançar muitas vidas para o reino de Deus. Não existe outra alternativa para a igreja que quer crescer, ou uma igreja crescente, uma igreja saudável, uma família saudável, um marido, a mulher, uma casa que se preocupa com a sua vida espiritual, ela é alicerçada na oração. Ali vai ter o marido que vai chamar a família para orar, a mãe, os filhos vão desejar isso. Isso não é diferente da igreja. A igreja ela tem que desejar este lugar. Você tem que desejar este lugar. Nós temos que desejar este lugar, porque é na oração que Deus vai transformar a nossa vida, né? Deus vai limpar o nosso coração, a nossa mente, e nós usamos muito aqui esse capítulo 9 de Daniel, porque é o capítulo que Deus mesmo tocou no nosso coração. Daniel sendo um homem santo, ele falou: Senhor, nós pecamos, nós falhamos, nós estamos no pecado de rebelião. Então ele não se excluiu, mas ele se incluiu na sua oração, pedindo pelo povo, e Deus veio, Deus realmente tocou, Deus trouxe a identidade novamente para o povo de Israel. E hoje eu quero falar sobre a missão, né, a minha missão, a tua missão, a missão da igreja, dentro da missão de Deus, ok? Sempre eu oro e falo: Deus, obrigado por fazer parte da missão global. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de fazer parte dessa missão, de estar envolvido nessa grande comissão de pregar o seu evangelho, de falar do teu amor, ou de simplesmente orar por uma pessoa. Não importa. Importa que possamos realmente ouvir a voz do Espírito Santo e obedecer. Então, eu tenho essa mensagem para os irmãos, e a minha oração é que o Espírito Santo toque profundamente no teu coração hoje, nesta noite. Mateus capítulo 28, versículo de número 18, 19 e 20, né, diz: E Jesus veio, ele lhes falou, dizendo: Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer, a observar todas as coisas que eu vos tenho, e eis que eu estou convosco sempre, até o fim do mundo, né? Até os confins da terra. Amém. Uma vez que a missão é clara, e eu preciso ser claro para a igreja em relação à visão da nossa igreja. Quem não conhece a visão ou a missão da igreja, o propósito, está lá atrás, nós temos ali um banner que fala sobre a missão, a visão e o propósito da igreja. E ali a missão, a visão, o propósito da igreja, ela deve estar dentro do contexto bíblico. Então eu tenho que ser claro para a igreja a missão, a visão da igreja.
Então, uma vez que a visão ela é clara e que estamos dispostos, né, a tornar a realidade, vem a pergunta: qual é a minha missão? Pastor, qual é a minha missão? Talvez você não consegue compreender a sua missão, o seu propósito de vida. Pode ser que você precise primeiro descobrir a sua identidade no reino de Deus. Mas a missão é o que devemos fazer para que a visão torne-se o quê? Uma realidade. Para a visão se tornar uma realidade no nosso meio, nós precisamos cumprir a missão. Então, ao cumprir a missão, nós vamos ver a visão se tornando uma realidade no nosso meio. E se a visão é uma multidão de salvos, qual é a minha missão? Se a visão é alcançar perdidos, se a visão é alcançar aqueles que estão, né, longe da presença de Deus, se a visão é alcançar esse país, essa nação, os portugueses, os imigrantes, então eu pergunto, qual é a minha missão nesse grande projeto? Qual é a minha missão dentro desse plano de Deus? Qual é a minha missão nessa tarefa maravilhosa? Eu coloquei esse texto para os irmãos dessa forma, para que os irmãos possam entender claramente o que o texto diz para nós. O texto diz, portanto, vão e façam o quê? Fazer o quê? Discípulos de todas as nações. Então nós estamos nas nações. Nós estamos no meio de povos, tribos, línguas. Interessante que durante essa semana estive ali no conservatório com a Sônia, conservatória, ali em Braga, com a Sônia. Nós estávamos ali numa sala tão pequena, e eu falei, Soninha, preste atenção, ó, aquele povo ali são indianos ou da Indonésia, ó, aquele grupo ali são espanhóis. Nós temos outro grupo ali, que são portugueses, nós somos brasileiros. Tinha 3 ou 4 nacionalidades dentro de uma sala. Soninha, nós estamos no meio das nações. O que nós vamos fazer aqui agora? Vamos orar. Comecei a orar com ela, ali dentro da conservatória, para aqueles povos. Senhor, alcança esse povo, alcança essa moça, alcança essa mulher, alcança esse rapaz, alcança essa família. Então, nós estamos no meio das nações. E é muito interessante isso, porque Deus diz para mim, diz para ti, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os ao quê? A obedecer. Obedecer o quê? A tudo. Tudo, meus irmãos, a tudo que eu ordenei a vocês. Qual é o grande desafio quando você olha para esse texto? Qual é a minha missão quando eu olho para esse texto? De repente, ao olhar para esse texto, talvez passe pela sua mente, a minha missão é batizar, a minha missão é ensinar, a minha missão é obedecer, tudo isso faz parte. Mas nós vamos aprender hoje uma visão bíblica, a visão de Jesus, aquilo que pode mudar o nosso conceito, a nossa vida, o nosso dia a dia, a questão evangelística, né, a questão de evangelizar no nosso dia a dia, porque quando nós falamos, vamos evangelizar, parece que isso é um peso para algumas pessoas, porque existe um bloqueio, pastor, é difícil, eu não consigo falar, e na verdade, o evangelismo, a nossa vida, é simples, é o dia a dia você vai no café, né? No dia a dia você vai no mercado, e aí você pode usar o seu dia, a sua vida, para manifestar a luz que existe em você, na vida de outras pessoas. Isso é incrível, porque nós podemos fazer isso através da nossa oração, da nossa atitude, da nossa oração, da nossa vida, e isso pode ser e é transformador na vida das pessoas.
Deles não funcionou aqui não, hein? Porque o problema é o pastor mesmo. Qual é a conclusão que tiramos desses textos? Nós lemos o primeiro, Marcos, o que diz Marcos 16, verso 15 e 16? Marcos diz o que lá? Ele disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o quê? O evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será o quê? Condenado. O que diz Atos, capítulo 1, versículo 8? Mas recebereis o quê? Poder, virtude, da onde? Do Espírito Santo. E semeis o quê? Minhas testemunhas. Aonde? Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Faz parte também da grande comissão. Então, qual é a conclusão que tiramos desses textos? Qual é a missão que Jesus nos deixou? Ir por todo mundo, pregar o evangelho, testemunhar, ensinar, batizar. Tudo isso faz parte da missão do Senhor. Tudo isso faz parte da missão do Senhor. Agora, eu digo algo para a igreja. Tem uma palavra que faz, talvez duas palavras, fazem a diferença nesse texto. Tudo isso faz parte, porém o texto nos ensina duas palavras: fazer discípulos. Repete comigo: fazer discípulos. Nós batizamos, nós ensinamos, ok? Nós vamos às nações, mas o que Jesus diz para nós é fazer o quê? Fazer igreja, construir templos. O que Jesus pediu para nós? Comprar microfones, comprar cadeiras, pintar a igreja de rosa. É isso? O que Jesus pede para nós? Fazer discípulos. É isso que Jesus pede para nós. É isso que o texto pede para nós. E como nós vamos povoar o céu? A fazer discípulos. O que é fazer discípulos? Está aí no texto, me ajuda? O que é fazer discípulo? É multiplicar-se em o quê? Em outros. É exatamente isso. Veja o que eu estou a fazer. Observa. Porque vai chegar um tempo que você vai estar aqui e você vai fazer dessa forma. Isso é fazer discípulo. É influenciá-los a tal ponto que eles desejam ser como você é. Isso é ser discípulo. Eu não consigo fazer discípulo na pregação aqui no púlpito. Pregar aqui eu não consigo fazer discípulo. Talvez estar dentro de uma classe, ensinando um tempo, talvez eu não consiga ali fazer um discípulo. Mas eu posso fazer um discípulo se relacionando com aquela pessoa, com aquele amigo. Eu posso fazer dele um discípulo. E para isso, eu vou gastar tempo, vou gastar dinheiro, eu vou gastar horas, porque eu vou orar por ele, vou convidá-lo para ele tomar um café, para um almoço, como vai acontecer amanhã. Convidamos os nossos vizinhos para almoçarmos juntos. Eu vou gastar. Isso tudo é intencional, mas isso ao mesmo tempo é maravilhoso, porque isso é ser igreja. Estar aqui no templo é maravilhoso. Estar aqui uma vez por semana, celebrando, adorando, vendo os irmãos, abraçando, glória a Deus, é lindo demais. Mas Deus está a nos conduzir para fora dessas quatro paredes, para que possamos levar a luz de Cristo na vida das pessoas. E a luz que está em nós dissipa todas as trevas na vida das pessoas, porque o Espírito Santo de Deus está aí dentro de você. Ele mora em você. Você é o templo de Deus. Você tem a unção do Espírito Santo.
Você tem a graça de Deus sobre a tua vida. A palavra de Deus que você estuda todos os dias, o tempo que você dedica aqui na igreja, na escola bíblica, o tempo que você vem, os textos que você aprende, está tudo aí guardado na tua mente, no teu coração. Agora você pega tudo isso e com amor no coração, você derrama na vida de outras pessoas para abençoá-las. É dessa forma que nós vamos povoar o céu e despovoar o inferno. É fazendo discípulos. E eu preciso olhar para esse texto e preciso obedecer a palavra do Senhor. Eu preciso. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, diz: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Vou ler de novo. 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, tornem-se meus imitadores. Quem fala esta palavra? Paulo. Paulo está falando do quê? Se torna o quê? O meu imitador. Meu imitador. É isso? Como eu sou de Cristo. Vão, igreja, por todo lado e atraiam imitadores de vocês. Olha que bênção. Por meio do relacionamento, por meio do convívio, por meio da influência. Você vai fazer pessoas parecidas com você. Fantástico. Agora, preste atenção nessa frase que eu coloquei. As pessoas não vão olhar primeiro para Jesus, porque elas não conhecem o Evangelho, elas não conhecem a Bíblia. Talvez elas conheçam a religião. Talvez elas vão para uma missa uma vez por semana, elas vão para uma igreja uma vez por semana, mas elas não conhecem o Jesus da Bíblia. Elas conhecem a história de Jesus, elas conhecem a história, algumas histórias que tem na Bíblia, mas elas nunca tiveram um encontro pessoal com Cristo. Então as pessoas, elas não vão olhar primeiro para Jesus, vão olhar primeiro para você. Vão olhar para ti. Diz que um grande homem de Deus, chamado Francisco de Assis, ele ensinava: pregue em todo tempo, se necessário, use palavras. Pode ser que nesse primeiro momento, esse amigo vai ser seu discípulo, não vai ser discípulo de Jesus, vai ser seu discípulo. Vai ter a sua cara, o seu jeito, o seu hábito, vai querer orar como você, disciplinado, crente, vai ser um homem de caráter, vai querer ser que nem você. Pode ser que nesse primeiro momento, ele vai ser: eu quero ser que nem o Wesley. Eu quero ser que nem a Iris. Eu quero ser que nem o irmão Carlos, um homem de fé. Porque eu estou andando tanto com o Carlos, que ele me influenciou pela fé que ele tem. Isso ele conseguiu até uma discípula. Não é mesmo? Então isso é o discipulado. Eu vou andar com essa pessoa, eu quero me tornar como essa pessoa, eu quero evangelizar como essa pessoa, eu quero ser crente como essa pessoa. E isso é o discipulado. E aquele que está a discipular, ele precisa ter uma maturidade para não receber a glória de Cristo para a vida dele. Amém, queridos? Então, ele vai discipular aquela pessoa. Agora, se você não é um homem de caráter, essa pessoa vai ver. Se você é uma pessoa que mente, essa pessoa vai ver. Se você é uma pessoa que dá mau testemunho, ela vai observar. Daí você não vai conseguir fazer dela um discípulo ou uma discípula. Por quê? Por causa do seu mau testemunho. Eu não quero ser que nem aquele rapaz. Eu não quero ser que nem aquele crente. Por que eu vou naquela igreja lá? Esse gajo não dá exemplo de vida. Não estou sendo exemplo. Estou trazendo escândalo para o evangelho. Não estou trazendo luz, estou trazendo trevas.
Agora, se você consegue atrair essa pessoa e fazer dessa pessoa um discípulo, se calhar, ele vai ser o teu filho espiritual, até que Cristo seja formado nele, até que ele seja pronto para fazer outros discípulos para Jesus. Isso é fantástico, porque isso aconteceu com Paulo. Paulo, ele teve essa intimidade. Pode ser que essa pessoa vai ser seu filho espiritual. Assim foi com Paulo e Timóteo. A Bíblia diz que Paulo, ele tratava Timóteo dessa forma: o meu filho amado, o meu verdadeiro filho na fé. Timóteo foi discípulo de Paulo. E Paulo conduziu Timóteo para o ministério pastoral. Paulo conduziu Timóteo para um nível de excelência diante do Senhor, até que ele se tornou realmente um discípulo verdadeiro de Cristo. O que me chama a atenção é que muitos se convertem e são deixados como órfãos espirituais. Muitos são membros órfãos na igreja por falta de discipulado. Porque nós estamos tanto focados em evangelizar, ganhar uma pessoa para Jesus, aquele discipulado, sabe, pastor Bernardo, aquele discipulado rápido, de 12 lições, né? O ministro ama aquele seminário rápido. Olha, tal dia é o batismo, vão lá, mergulhamos as pessoas, batizamos as pessoas, e depois, olha, segue a vida, se vira aí, Deus é contigo, anda aí, é você e Deus. Não é assim que é o discipulado. O discipulado requer tempo, requer muito tempo, requer anos, requer muitos anos. E você pode começar isso dentro da sua casa, a começar a discipular os teus filhos. E muitos chegam na igreja dessa forma, e passamos por esse processo religioso. Fazemos aqui também da mesma forma. Todos que querem passar pelo batismo, tem uma palavra com o pastor, eu passo a trazer um discipulado. Mas a ideia é que quem trouxe essa pessoa pode ser o seu discipulador. Muitos são membros de uma igreja, estão dentro de uma igreja, mas são órfãos. Não tem um discipulado, não anda com alguém, anda sozinho, não recebe confronto. Nós precisamos ser confrontados em relação aos nossos pecados, às nossas vidas, a nossa vida, as nossas vaidades. Filhos órfãos geralmente têm dificuldade de obedecer, e nós sabemos que nós vivemos numa geração de filhos órfãos de pais vivos, muitos filhos dentro de casa, mas não tem um relacionamento com seu pai, não tem relacionamento com a sua mãe, são órfãos dentro da sua própria casa. Tem ali o seu telemóvel, tem ali o seu quarto próprio, tem ali tudo que ele precisa, mas não tem a palavra do pai, não tem um relacionamento, não tem aquela vida de família dentro de casa. Então ele cresce nessa estrutura, e todo filho que não tem um relacionamento com o pai, ele tem dificuldade na obediência. Da mesma forma, todo discípulo na igreja que não tem um discipulado, que não caminha com alguém, ele tem dificuldade de obedecer. Ele obedece Deus, não obedece o pastor, não obedece ninguém, porque isso está nele. Existe uma dificuldade dentro dele, que ele precisa ser tocado por Deus, tocado pelo Espírito Santo, porque ser discipulado não é fácil. Eu sou discipulado a cada 15 dias, eu tenho um discipulado com o meu pastor, mesmo longe lá no Brasil, sentamos juntos através do online, através do computador, eu ouço o meu pastor a cada 15 dias, recebo sim puxão de orelha, recebo sim um perdão, e eu às vezes fico nervoso, com raiva, mas depois eu falo, glória a Deus, porque eu tenho um pastor, glória a Deus, porque eu tenho alguém que se preocupa com a minha vida, com o meu casamento, com a minha casa, com a minha vida financeira, glória a Deus que eu tenho alguém que se preocupa com a minha alma. Isso só gera crescimento na minha vida espiritual.
E muitos filhos órfãos têm dificuldade de obedecer à ordem de Cristo dentro da igreja, porque pensam que ser crente é só vir na igreja uma vez por semana, contribuir com a oferta, com o dízimo, participar da ceia e pronto, acabou. Não, querido, eu estou a pregar nesta noite para ti, para dizer, olha, Deus quer fazer de você um discípulo verdadeiro de Jesus, que você seja um discípulo do Senhor. Então esses filhos órfãos precisam sim de pais espirituais. Os nossos jovens precisam de pais espirituais. Os nossos adolescentes precisam de pais espirituais. As nossas crianças precisam sim de pais espirituais. Nós precisamos criar essa dimensão, essa visão dentro da nossa igreja, para que o futuro deles seja um futuro brilhante, debaixo da graça do Senhor Jesus. Amém, queridos? E a palavra é, qual é a palavra? A palavra diz o quê? A palavra ensinando a obedecer a tudo que tenho ordenado. Estamos a falhar no ensino. Precisamos ensinar a igreja a obedecer. Missões, por exemplo, é uma questão de obediência. Eu não concordo quando o crente fala assim, pastor, eu estou orando, para ver se é da vontade de Deus eu ir lá para Moçambique. Estou orando, eu não concordo com essa oração. Você não tem que orar, irmão, já está orado. É para você ir. Ah, pastor, mas eu não tenho dinheiro, já é outra questão. Aliás, dia 15 de setembro de 2025, nós vamos para Moçambique. Não sei quem vai aqui. Vai ter uma expedição para Moçambique. Nós vamos para Moçambique. Se você não pode ir para Moçambique, foi até o assunto da escola bíblica hoje. Lá falou Japão. Se você não pode ir para o Japão, mas você pode cruzar a tua rua e falar do evangelho para o teu vizinho. No meu caso, não preciso nem atravessar a rua. É só abrir a porta do meu apartamento que eu já dou de cara com a dona Angelina. Meu vizinho já faço convite para ela, me relaciono com ela, tomo um café com ela e falo simplesmente, olha, Jesus é bom, Jesus ama-te. Talvez ela nunca vai vir aqui na igreja, mas ela vai ter a oportunidade de ouvir o evangelho. Obedece, meu irmão. Devemos obedecer. Essa mensagem não é só para ti, é para mim. É para nós. Qual é a visão bíblica para a igreja? É gerar discípulos que também cumprem a grande comissão. Qual é a visão bíblica para a igreja? Existe aqui um modelo bíblico de igreja primitiva e um modelo tradicional nos nossos dias. Mas deixa eu explicar para os irmãos. A igreja primitiva, olha aqui para mim que interessante, eu entro um pouco na história. A igreja primitiva, ela crescia em quantidade e em quantidade. Continuamente. Está lá em Atos. Por isso que eu estou a dizer, Deus quer a multiplicação. Deus quer ver vidas aqui, nós vamos ver vidas convertidas aqui nessa igreja. Os irmãos podem dizer amém? Vamos ver vidas aqui sendo transformadas. Então a igreja primitiva, ela crescia dessa forma. Era uma igreja viva em todos os aspectos. Não havia necessitados na igreja primitiva. Por quê? Se entrava um irmão necessitado na igreja primitiva, eles logo já dividiam seus bens. Opa, eu tenho 2 casas aqui, então toma uma casa para ti. Eita, quem tem coragem de fazer isso hoje? Hein, Bruno? Quem tem coragem de fazer isso hoje? Meu Deus do céu. Mas ali, a igreja primitiva estava nessa dimensão diante do Senhor. No decorrer dos anos, olha para cá, olha que interessante, no decorrer dos anos, foi perdendo a sua espiritualidade, a igreja primitiva. E a igreja iniciou o seu processo de institucionalização
com o imperador romano Constantino no século IV. Totalmente imobilizada e ritualística, a igreja se tornou. Tão grave que a igreja da época fez parceria com as seitas da época, com a bruxaria da época, e por isso que hoje tem muitos rituais que acontecem na Europa e no mundo junto com a igreja. Foi daquela época. Séculos mais tarde, levanta-se Martinho Lutero a propor uma reforma no cristianismo. Deus levanta esse homem para trazer um avivamento para a igreja, mas ele não foi compreendido, ele foi excomungado e considerado um herege. Apesar de mudanças extraordinárias, muitos paradigmas ainda permaneceram de lá para cá. Muitos paradigmas ainda tem. Tem quem diga, já falaram para mim aqui, ó, pastor, tem muitos que se converteram, mas ainda tem uma alma católica. Não estou aqui a pregar contra a igreja católica. A igreja, queridos, olha para cá, é um organismo vivo, dentro de várias organizações. A igreja não é uma organização, a igreja é um organismo vivo, dentro de várias organizações. Deus está presente na igreja batista, Deus também está presente na igreja presbiteriana, Deus está presente na igreja metodista, Deus está presente na Assembleia de Deus, Deus está presente em algumas comunidades que nós conhecemos, que eu sei que Deus está ali. A igreja é um organismo vivo, dentro das denominações. Respeitamos todas as organizações. Quem sou eu, quem somos nós, para dizer, aquilo é de Deus, aquela igreja não é de Deus? Quem somos nós? Tem uma frase, ó, não procure uma igreja próximo da sua casa, procure uma igreja que é mais próximo da Bíblia. O que eu procuro pregar para os irmãos aqui é Bíblia. O que eu prego para a igreja aqui, a nossa igreja, é Bíblia. O que vocês estão ouvindo aqui, meus irmãos, é Bíblia, é a palavra de Deus. A igreja é um organismo vivo. Ela está sempre em processo de transformação. A teologia muda, mas a palavra ela não muda. Tem gente que quer mudar a Bíblia, mudar a palavra não muda, a teologia muda. Eu já passei 10 anos da minha vida dentro de seminário teológico. Eu sou formado em seminário presbiteriano, eu tenho mestrado no seminário batista, eu tenho um curso em tal igreja, e tal igreja, e tal igreja, e tal igreja. Eu tenho toda essa informação, mas não quer dizer nada. Eu preciso ser bíblico, eu preciso ser um pastor bíblico, porque é através da Bíblia que Deus vai transformar pessoas. É através da palavra que Deus vai gerar o avivamento no nosso coração. Amém, irmãos? Então a igreja, ela sempre passou por esse processo de transformação. Existe um modelo bíblico da igreja primitiva e o modelo tradicional em nossos dias. O que eu vou apresentar para os irmãos aqui não é indireto para ninguém, por favor. Não é isso. Eu tenho um gráfico que eu fiz questão de tirar foto de um livro. Mas é aquilo que nós estamos a estudar. Eu tenho caminhado junto com pastores. E esses pastores têm me inspirado. E eu quero inspirar a igreja, que essa visão entre no teu coração, irmãos. Houve lá a reforma em 1500. Agora está acontecendo uma outra reforma. Deus está movimentando o mundo. Igrejas de todas as nações estão a caminhar dentro dessa visão. A visão de abrir a casa para o evangelho entrar. A visão de você abrir a tua casa, se você quiser, se você sentir no coração, abrir a tua casa para uma pessoa ouvir o evangelho, para fazer da tua casa um ambiente de adoração e abençoar outras pessoas.
Por muitos anos, a igreja, ela ficou focada mais dentro do templo. E com isso, ela foi se perdendo. Eu peguei esse exemplo do livro Multiplicação. Quem escreveu esse livro foi o Roberto Brotel, morreu no ano passado. Ele estava aqui na Europa com a família, ele é da Igreja Batista Central. Alguém já ouviu falar dessa igreja? Lá em Belo Horizonte. Ela é mais conhecida como Central. Tem espalhado a visão do DNA. Eu tenho estudado DNA, não quer dizer que eu vou implantar, nós vamos implantar o DNA aqui, não é isso. Estamos a estudar. E ele escreveu, ele sendo um pastor batista, por isso que eu estou falando, ali igreja primitiva, igreja tradicional. Tradicional, ali, irmãos, não é a denominação. Não é a denominação. Tradicional, no sistema de culto, na liturgia, daquela forma. Então, a igreja primitiva, baseada em relacionamentos informais. A igreja tradicional, baseada em rituais e cultos formais. A igreja primitiva, dispersa pelas casas. A igreja tradicional, centrada num templo. A igreja primitiva, tudo é santo. Na igreja tradicional, separação do sagrado e secular. Primitiva, todos os crentes serviam, ministravam. Tradicional, somente os ministros especializados, clero, leigos. Na igreja primitiva, crescia pela multiplicação, na tradicional, crescia por adição. Na primitiva, comunhão de tudo. Na tradicional, individualismo, isolamento. Primitiva, flexível, ágil, dinâmico. Tradicional, inflexível, lento, estático. Primitiva, a forma círculo. Na tradicional, a forma leque. Na igreja primitiva, igreja movimento. Igreja tradicional, igreja monumento. Na igreja primitiva, organismo, igreja viva. Na igreja tradicional, uma organização. Isso fez toda a diferença. Por isso que ao longo desses anos, a igreja tradicional, ela não tem crescido, tem decrescido. Deus tem estabelecido aí níveis de crescimento a nível global. Hoje a Indonésia, a igreja que mais cresce na Indonésia são nas casas. E eles não estão linkados a uma denominação. Eles estão linkados, focados em formar discípulos através das casas e dos lares. Eu quero dizer para a igreja, precisamos orar mais para que o Senhor nos dê graça e força e unidade, para que possamos, irmãos, juntos, viver esta palavra, viver o que a igreja primitiva viveu. Nós não estamos propondo aqui para os irmãos um novo modelo, não. O que eu estou a pregar para os irmãos é, devemos voltar para a origem, para a igreja primitiva, para aquilo que a igreja primitiva fazia, queremos fazer. Qual é o lema principal, pastor? É isso, que cada crente seja um ministro, que Deus possa usar você poderosamente, que Deus possa usar a tua vida para ministrar a outras pessoas, e que cada casa seja uma igreja para alcançar povos de todas as nações. Olha que bênção, que Deus possa realmente falar no nosso coração. Todos vão aderir a isso? Claro que não, e está tudo bem. Todos vão aceitar isso? Claro que não, está tudo bem. Mas fica claro, essa é a visão que Deus tem nos dado para nós, e é por esse caminho que queremos trilhar, é por esse caminho que nós queremos ir, é por esse caminho que queremos abençoar vidas, pessoas e famílias, no nome do Senhor Jesus. A igreja pode dizer amém?